O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é, o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A manifestação de Deus. O que é que o povo espera para a manifestação de Deus? Aparições de Nossa Senhora, não é? Milagres, coisas estranhas. E assim pensam que conhecem a Deus. Tudo isto também os pagãos tinham. Também os pagãos tinham. Que ser o inexplicável humano, eles davam como sinal de Deus. E o sinal de Deus não é nada de inexplicável, porque Deus é sabedoria. E se nós conhecemos a Deus, a primeira coisa que ganhamos é a sabedoria das coisas. Você sabe o que é a sabedoria das coisas? Não. Vou traduzir em palavras mais simples. É como se a gente tivesse uma comida na frente, você pergunta ao outro: que gosto tem esta comida? Você dá mais ou menos uma comparação com alguma comida que ele já comeu, não é? Mas mesmo para saber que gosto tem que comer. Então a sabedoria é o sabor da vida. Esta é a sabedoria que Deus nos dá. Não é intelectualismo. Muitos intelectuais se suicidaram, porque exatamente estou falando de pessoas que ainda no mundo de hoje vai Kafka, Nietzsche, Schopenhauer e outros que simplesmente só usaram o intelectualismo para chegar a alguma coisa. E o mundo troca o intelectualismo com sabedoria. Não é nada disso. A sabedoria vem da vida. A vida com suas regras. Eis porque Jesus fala de mandamento, que não é eu vos ordeno, eu vos mando. Acho que aqui não tem palavra humana bonita para transmitir.
Deus nunca manda ninguém, Ele nos deixa totalmente livre. Então não pode obrigar ninguém a fazer alguma coisa. Talvez a gente descubra o que Jesus quer dizer quando nós escrevemos: eu vos mando, eu vos dou um novo mandamento, não é? Ninguém gosta de obedecer, não é? Você gosta de obedecer? Você gosta? Eu não. Vocês gostam de obedecer? Agora, de amar, fazer feliz o outro, a gente gosta. Mesmo que eu tenha que me fazer escravo. E o exemplo disto, já que hoje é o Dia das Mães, é aquele respingo, chama de respingo. Sabe quando respinga só algumas gotinhas? Está chovendo fora, mas respinga alguma coisa lá na janela, que entra dentro do quarto, não? Aquele respingo de amor que é o próprio Deus que colocou na natureza humana, sobretudo na mulher, em função da vida. Então, para a mãe é a maior alegria servir os filhos. Vocês que são mãe podem me ensinar isto melhor do que eu possa falar, não é assim? Com a maior alegria. Limpar as crianças, etc. Não vou contar tudo o que é a maternidade, que nem saberia, porque eu não sou, mas a gente sabe. Então, nisto podemos compreender mais uma vez. Sabemos que Deus é amor. Com esta comparação com a mãe. Porque Ele enviou o seu próprio Filho. Nós não sabemos que Deus é amor simplesmente pela criação. É muito pouco. Muito pouco. É como se você entrasse no restaurante, no hotel, etc. O que você faz? É lógico, você paga. Mas mesmo que fosse de graça, você encontra sempre a cama arrumada, o quarto limpo, o banheiro limpo, a comida na mesa. Se você deixa escrito gostaria de ter isto, no restaurante, paga lá. Você paga, repito, mesmo se fosse de graça, aquilo suscita uma admiração, mas não amor. Amor é um relacionamento pessoal, de pessoa para pessoa, alma com alma. Então nós compreendemos, como fala São João, que Deus é amor, repito, não pela criação, porque até os filósofos, cientistas chegaram a isto, a admitir que Deus é. Mas a natureza de Deus não compreende. Mas podemos compreender por isto. Voltando a um conceito que já falei outros dias atrás, e que me veio ainda mais claro nesses dias, daquela cena que assisti no filme, quando a mãe, vendo os soldados que batiam, surravam o filho, a mãe, no seu amor, gritou para o filho: me dê a sua dor. Não é? Eu repeti, perguntei para algumas mães: me dê a sua dor. E para uma mãe que perdeu a filha nesses dias, eu perguntei: você, como às vezes acontece, que muitas me falaram também, preferia morrer a mãe no lugar do filho? Não existe isso. A mãe é capaz de assumir a morte do filho e ela morrer. Repito, este amor humano que nós podemos ver é um respingo do que é o amor. Mas na realidade nós podemos meditar sobre isto. Por quê? Deus se fez visível. Então o amor que é invisível se fez visível em quem? Em Jesus Cristo. A Beata Ângela fala claramente no grande mistério de Cristo. O invisível se faz visível. O impensável, porque a gente fala, posso pensar em Deus, você não pensa em nada.
porque ele é espírito, você não pode pensar o que é espírito. O impensável se faz pensável, você pode pensar. Em Cristo você pode pensar nos seus atos, pode pensar na sua vida, aquilo que a gente se chama no cristianismo de meditação, não é? Não uma meditação vazia. Você pensa profundamente, se vocês quiserem, faça a experiência de pensar. Antes de mais nada, vocês vão ver a paz que chega. Esqueça o resto. Se sente sozinho, desliga a televisão, desliga tudo, e fica pensando e deixando-se penetrar ou pelas palavras de Cristo ou pela sua própria vida, revivendo dentro, mas com tranquilidade, com serenidade, a paixão dele, etc., sem aumentar nada, simplesmente pensar. Então Deus que se faz pensável em Cristo. E Deus que se faz visível, ou invisível, se faz visível em Cristo. E aqui é que nós vamos aumentar aqueles respingos de água, nós passamos por uma torrente de água, onde Cristo, sendo Deus, infinitamente maior do que amor, que está no coração de uma mãe, ele realizou o que aquela mãe não conseguia realizar. Assumiu nossas dores. Assumiu nossas dores. Já falei para vocês, repito, porque repito sempre para mim. Onde aí eu começo a descobrir que Deus é amor mesmo. Ele assumiu nossas dores quando? Como percebemos isso, que ele assumiu nossas dores? O que a gente fala quando é que sofre o insofrível? Meu Deus, me acude, não é assim? E quando é que ele falou, meu Deus, por que me abandonaste? Foi naquele instante que ele assumiu as dores da humanidade toda. Por isso que eu falo, São João, que não fomos nós que amamos Deus primeiro. Um amigo me falava, Frei, mas eu amo a Deus. Falei, calma, por favor. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Você não ama Deus. Gente, não sei se vocês lembram. É o dia das mães, mas também é o dia dos filhos. Se tem uma mãe, tem um filho. Não é? Eu não lembro, desde o concebimento meu, no ventre de minha mãe, eu não amava minha mãe. Ou vocês amavam sua mãe desde que foram concebidos no ventre dela? Quando eu nasci com as dores do parto, gente, eu não amava minha mãe. Ela sofreu as dores do parto para me gerar. Quando ela me deu o seu peito para eu mamar, eu não amava. Quando ela me limpava, quando ela me educava, quando ela fazia crescer, quando ela trabalhava para me sustentar. Gente, como é que nós temos a coragem de dizer eu amo a Deus? É porque não meditamos nem nas coisas humanas, gente. Nem nas coisas humanas nós sabemos pensar e meditar. Deus nos ama. Depois, lembrando tudo que ela fez por mim, aí eu posso começar a amá-la, mas depois, não antes. Nós somos amados por Deus. Ele nos criou. Quando nós descobriremos tudo o que Ele fez por nós, aí sim, nós o amaremos. Por isso que Jesus fala, não fostes vós que me escolhestes. Não fui eu que procurei Cristo. Durante mesmo toda a minha vida,
Não fui eu que escolhi Deus. Ele me escolheu. Ele me escolheu. E mesmo nos momentos mais difíceis, onde parecia que tudo era contra mim, era Ele que deixava agir. Para eu conhecer mais, eu conhecer melhor. Comparando isso, como já disse outras vezes, ao médico. Quando faz a cirurgia, ele te corta para te salvar. Por isso, nas nossas dores, o que permite, etc., é Ele que nos escolheu. Permanecei no meu amor. E o que é que a gente tem que fazer quando está doente, numa cama? Permanecer. Crer que o médico sabe mais do que eu. Crer que Deus sabe mais da minha vida do que eu mesmo. E se abandonar a Ele. E deixar que Ele age. Se Ele amor, com certeza, não vai abandonar a gente, não somente. Mas de todos os males, como da própria morte, Ele vai saber produzir a vida. Por isso que Ele se fez homem, como fala mais uma vez São João, para que nós tenhamos vida. Ele não assumiu somente as nossas dores. O ato mais sublime que poderia ser, se a mãe pudesse assumir a morte de um filho. Cristo conseguiu. Assumiu a nossa morte. Um Deus que assume a morte. Gente, prestemos bem atenção. O Senhor da vida. Que assume a morte que não lhe é devida. Eis porque quando no Império Romano que chegou o cristianismo, que foi anunciado de Cornélio hoje, nos Atos dos Apóstolos, era um centurião romano. Os judeus que somos um pouquinho todos nós, que fazemos da religiosidade uns preceitinhos a serem observados, não é? Muita religiosidade é tudo isso, preceitos a ser observados, fazer isto, aquilo. Assim eram os judeus. Não somente, mas fazer da igreja um clube fechado, onde se reúnem somente aqueles grupinhos. Antigamente eram as confrarias, não é? Como que se chamava? Agora não me vem mais. Ou era filha de Maria, ou era... Às vezes brigavam um contra o outro. Vocês podem ver o que é a insensatez humana. Não sei se vocês assistiram na televisão, eu sabia, mas quando a gente vê, aí se choca um pouquinho. O Santo Sepulcro é dividido entre ortodoxos, armênios e católicos. E cada um tem um espaço. E os próprios monges lá briga paulada, como ele tem que limpar. Então de vassoura os monges. Gente, porque eles têm que cuidar da parte do sepulcro de Cristo. Pelo amor de Deus, gente. Mas isso acontece na nossa mesquinhez. Então, nisto nós conhecemos a Deus, porque amamos. E somente podemos conhecer a Deus se nós deixarmos que Ele ame através de nós. Não somos nós, com nossas pobres forças humanas, egoísticas forças humanas, que nós nem percebemos, mas o nosso egocentro, o nosso egoísmo,
está no DNA da natureza humana. Ele nos leva a viver sempre em função de nós mesmos e não em função do outro. Que o amor exatamente é você se consumir pelo outro. E esse amor, gente, não vem da nossa natureza humana corrompida, começando por mim e continuando com vocês e continuando com todo mundo. Não acredite que se alguém não encontrou a Deus, repito, não consegue consumir a sua vida pelos outros. Que só Deus consegue. E é por isso quando falava para vocês, que diziam os romanos aos cristãos, o que vocês trouxeram ao mundo? Roma, numa época de bagunça, deu as leis aos homens. Os homens que viviam como tribo, agora o pessoal que dá a democracia, grande mundo moderno. A grande civilização moderna é a democracia. Quem não vive a democracia é povo atrasado. Só que quando a democracia sou eu que mando, para mim serve a democracia. Naqueles que eu mando, já não serve mais. Haja visto o Guantánamo, haja visto todos os presídios militares, os bombardeios dos inocentes, etc. Se os outros lançam uma bomba, até se matam, kamikaze, são terroristas, não é assim? Esta história, gente, tem 5.000 anos, não é novidade. Se eu lançar bombas, estou levando a democracia. Então os romanos diziam, nós damos as leis aos homens. O que vocês cristãos trazem? Eles responderam, nós trazemos o amor. E por isso que na igreja, prestemos bem atenção, gente. Esta igreja que não é santa, é pecadora. A igreja é verdadeira, é somente santa. Que onde está Deus, está a igreja. E onde não tem o amor, não tem igreja. Não existe. Não existe. Você pode ter um templo cheio de gente. Se não existe o amor, Deus não habita. Está escrito: a quem me ama, nós viremos a Ele e habitaremos no seu coração. Repito mais uma vez. Porque somente Deus consegue amar. E onde não está Deus, não é igreja. Juridicamente pode até parecer igreja, mas dinamicamente nas pessoas não. Deus pode até estar lá na Eucaristia. Eu já vi muitos milagres de gente milagres, conversões, de gente que se encontrou Deus diante da Eucaristia, apesar da minha fraqueza humana como padre pessoalmente, de gente que se converteu maravilhosamente através do sacramento da penitência. Aquilo exatamente é Deus, que Deus confia nas nossas mãos. Mas igreja, que nós dizemos como grupo de pessoas, se Ele não habita dentro de nós, não é igreja. Não é igreja. E ao longo da história, nesses 2000 anos, nós podemos ver quantas obras onde as pessoas se deixavam conduzir pelo amor. Qual é o povo? Nós devemos lembrar agora. O comecinho, quando os primeiros cristãos, que não eram sem ninguém, diante do império imenso, eram sem ninguém mesmo, porque agora está o mundo inteiro, católicos, 1 bilhão de pessoas, cristãos, muçulmanos, estamos até contando, não sei como é que consegue contar, mas tudo bem.
Está contando quantos católicos tem, quantas coisas tem. Era um Zé Ninguém, pequeno rebanho. Eles viveram, morreram por causa disso. Eu sempre me perguntava, para que morrer? Para professar a fé cristã. Mas para eles não era a profissão de uma fé cristã. Para eles era a vida. E continuar existindo sem aquela vida não tinha sentido. Além da esperança, que é o nosso futuro, porque Cristo também, Ele teve o seu futuro. Não é a esperança que depois Deus vai me dar um prêmio. Não. Em Cristo, o futuro, aquilo que nós chamamos de esperança, era futuro certo. Futuro certo. Quando Ele anunciou exatamente a sua morte, é preciso que o Filho do Homem seja crucificado, seja bofeteado, seja rejeitado pelos sumos sacerdotes, mas depois disso, Ele ressuscitará. Eu me vou, e vocês ficariam felizes em saber que eu vou. Porque se eu não for, não poderei preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Então, veja bem, um ser humano é como se alguém vai emigrando, vai de um lugar, deixa a esposa, os filhos. Onde que você vai? Eu vou para um país rico. Eu vou trabalhar. Eu levo meu irmão que emigrou, deixou a esposa, uma filhinha. Vou para onde? Vou para outro país, para a Venezuela. Vou trabalhar lá, vou ganhar dinheiro, daí eu vou chamar vocês para a minha casa. Por que com Cristo nós não podemos pensar a mesma coisa? Existe outra casa. A casa da nossa alma. Então, neste futuro, eles preferiam perder a vida. Por quê? Porque exatamente eles viviam na experiência de Deus. E viviam na experiência do amor de Deus que dava sentido a todas as coisas. Depois começou aquela história de separação do mundo. Tem que entrar no mosteiro, tem que entrar no convento para se salvar. Mas que adianta eu entrar no mosteiro, entrar num convento, sim, a minha alma ficou escrava das coisas. Aí piora a situação. Aí posso viver tranquilamente no mundo, mas faço o meu mosteiro no mundo. Mas o que é o mosteiro? Eu tenho que viver. E a resposta de Santo Agostinho: fizeste-nos para vosso Deus, e o nosso coração não terá descanso até que não repousar em vós. Tu estavas dentro de mim, enquanto eu te procurava fora de mim, nas coisas que nem existiriam se tu não as tivesse criado. Quer dizer, este é o mosteiro. Deus dentro de nós. Deus. Alguém me fala: Frei, mas é difícil. Não vem com conversa fiada. Não é difícil. Simplesmente é divino. Só. É divino. É divino. O que quer dizer é divino? É Deus que vai realizar isto. Mas agora, eu pergunto para vocês, se isto é divino, eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja imensa, infinita. Então Ele nos dá o amor para que, vivendo assim, nós sejamos felizes. Você vai dizer ao mundo que quem consegue amar quem está te matando, quem está te caluniando, amar, gente, quer dizer, abraçar com o coração a pessoa que fez isto.
te faz mais feliz do que se você ganhasse a loteria? Me diga vocês, com sinceridade. O que eles vão achar? Questão de lhe dar cuca, não é? Não é assim. O mundo vai achar isso. Agora, outra coisa que eu pergunto. Se nós fizermos um exame, uma análise de todas as coisas que acontecem daqueles que se dizem religiosos, o que eles vão fazer dentro da igreja? Antigamente era fazer pedidos, não era assim? Numa igreja, aprendi o nome do santo da igreja, por isso que não coloquei nome a esta capela. Porque qual é o nome da capela? Por quê? Quer saber? Não, porque com o nome da capela eu entro e faço 3 pedidos e Deus me atende. Me parece que é assim, não é? Vai na igreja para fazer pedidos. Depois mudou um pouquinho. Mas eu também agradeço. Sempre o quê? Saúde, dinheiro, sucesso, futuro dos filhos, e aí por diante. Depois, agora, a última novidade. Qual é? Ninguém se ofenda. Sei que alguém está assistindo também. O louvor a Deus. Louva a Deus. Tá. Quem louva a Deus tem que aprender bem claramente que sim, Deus se louva com a vida. Sereis minhas testemunhas. Não sou eu que vou falar isto, é o próprio Deus. Este povo me louva com as palavras, mas o seu coração está longe de mim. Então não se impressione, que pode ser até impressionante isso. E a igreja pode se tornar um teatro, mas não uma vida. O teatro, você assiste a peça, você se emociona, depois vai para casa, acabou tudo. A vida não. A vida permanece e você continua vivendo, mesmo indo para casa. Ela te preenche e te realiza. Eis porque o maior louvor e a maior glória de Deus, qual é? É termino. A glória de Deus é o ser vivo. O que quer dizer o ser vivo? Nós somos o quê? Você é um ser vivo ou um ser morto? Você é um ser vivo? Não. Eu sou um ser morto. Porque o meu futuro é a morte. Eu serei vivo e vencerei também a morte se eu tiver totalmente Deus em mim. Este ser é o louvor de Deus. Esta é a glória de Deus. Mas não é difícil explicar isto. Hoje, voltando ao Dia das Mães. Qual é a glória das mães? Vocês que são mães, qual é? Seus filhos fazem bagunça, isto, aprontaram isto e aquilo, mas se divertiram, não? Ou se eles cresceram fisicamente, intelectualmente, psiquicamente, se tornaram pessoas, talvez até casaram, já se tornaram fecundos. Não é esta a glória de vocês? É ou não é? E por que para Deus deve ser diferente? Porque diante de Deus nós não devemos crescer como filhos dele e chegarmos à maturidade. É porque Jesus falou, se permanecermos nele, conheceremos a verdade e finalmente com a verdade encontraremos o que todo ser procura, a liberdade. A liberdade. Finalmente seremos filhos de Deus
finalmente seremos livres. Aí sim, Deus nos ama e nós o amaremos com liberdade. É gozar. O amor dele é tão grande que espera só a reciprocidade, mas com liberdade. Esta história começou simplesmente e só quando ele quis vir à terra. Ele pediu licença a Maria. Ele não violentou Maria. Pediu licença. E somente quando Maria disse: faça de mim a tua escrava como você quiser. Depois que ele falou: eu também quero o que você quer, que ele pôde se encarnar e se tornar homem. Então não estamos falando de fantasias. Se quisermos acreditar, acreditamos. Se não quisermos acreditar, procuremos outras verdades. Mas pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Não vamos tapar o sol com a peneira. Porque as palavras são muito claras. Muito, mas muito, muito claras. Quem crer será salvo. Quem não crer, eu não digo que será condenado, que ninguém tem poder, nem Deus vai fazer isso. Irá pelo seu caminho. Qual? Cada um sabe qual é o seu caminho.